Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos. Hoje vamos verificar a condição de existência de um log, tá? E domínio de uma função logarítmica. Para isso, temos que entender o que é condição de existência. Condição de existência são os valores válidos para aquela resolução, para aquele valor de x no log, certo? Bom, pensando nisso, temos que gravar esse detalhe aqui. A base que eu chamei de b. Essa base, obrigatoriamente, tem sempre que ser maior do que 0 e diferente de 1. Enquanto A, que é o logaritmando, tem sempre que ser maior do que 0. Então, são duas condições, ou melhor, três condições básicas de existência para logaritmo. Aqui, o valor de x pode ser qualquer número, só que a base e o logaritmando já não pode ser qualquer número, certo? Vamos seguir aqui o exemplo. Exemplo 1. Nós temos que log na base x é igual a 2,36, certo? Bom, então eu verifico aonde que tem letra. Tem letra na base. Então, a base eu sei que tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, esse x aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, senão o logaritmo não é válido, certo? Exemplo 2. Nós temos aqui o x já no logaritmando, que seria aqui o a. Esse a tem que ser sempre maior do que 0. Então, a gente diz que essa equação tem que ser maior do que 0, ok? Então, se essa equação é maior que 0, eu coloco 2x mais 10 maior do que 0, 2x maior que menos 10, porque o mais 10 mudou de lado, menos 10. X maior que menos 10 sobre 2, então, x tem que ser maior que menos 5. Ou seja, para esse logaritmo ser válido, quando eu resolver aqui esse logaritmo, para descobrir aqui o valor de x, esse x só é válido se ele estiver dentro dessa condição aqui de existência. Ele tem que ser maior que menos 5, ok? Então, se eu achar qualquer valor menor do que menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, não é válido, tudo bem? Vamos aqui para o exemplo 3. Então, pessoal, seguindo aqui o exemplo 3, nós temos agora x em dois locais. Nós temos o x no logaritmando, como uma equação do segundo grau, e eu tenho x na base, ok? Nós já observamos que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, esse x mais 2 tem que ser, primeiramente, maior que 0, depois diferente de 1. Eu resolvo essa equação. X mais 2 maior que 0. X maior que menos 2, certo? Essa é a primeira condição. Segunda condição, x mais 2 tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de menos 2 mais o 1 que já existia. Resolvendo aqui, menos 1. Então, x tem que ser diferente de menos 1, tá? Essas são as duas primeiras condições. Pensando agora no logaritmando, ele tem que ser, obrigatoriamente, maior que 0. Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser maior que 0. Resolvendo como uma equação do segundo grau comum, nós encontramos o valor de x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Então, como se trata de uma inequação do segundo grau, nós temos que fazer esse gráfico aqui, tá? É uma reta, como se representasse o eixo de x, menor valor e maior valor. Como a minha função ela é crescente, a parábola fica nessa posição. Aqui a gente tem os valores positivos e negativos, é uma regra, tá? Bom, como esse sinal aqui de maior não tem aquele tracinho embaixo, que é maior ou igual, a gente faz aqui bolinha aberta, põe os dois valores, faz aqui a parábola, põe sinais, ok? Eu quero os valores maiores que 0 no caso, né? O sinal de maior é a parte positiva. Então, aqui me interessa a parte positiva, né, dessa reta. Então, eu entendo que para esse daqui, me interessa valores menores, que estão na frente do menos 2, e valores que estão depois do 2, ou seja, maiores que 2. O sinal de positivo, que representa aqui a parte maior, que é onde eu tenho que rabiscar, é a parte que me interessa. Então, x tem que ser maior que 2 e x tem que ser menor que menos 2, ok? Então, são duas condições de uma única equação, porque é do segundo grau. Então, nós temos aqui todas essas equações.
Como que eu vou saber aqui a condição de existência real de x? Então, pessoal, reunindo aí os dados do exemplo 3, ok? Nós percebemos o quê? Nós percebemos que nesse caso aqui, ó, nessa primeira equação, x tem que ser maior que 2 e x tem que ser menor que menos 2, que é essa reta aqui. Eu representei exatamente essa reta aqui, ó, menos 2 e 2, certo? Nos interessou essa parte daqui. Então, essa é a primeira equação, certo? No caso aqui, a segunda equação, ela me gera também dois valores. X tem que ser maior que menos 2, que é a equação 2. Então, a gente colocou aqui, ó, maior que menos 2, maior é para cá, certo? Maior é sempre para a direita, menor é sempre para a esquerda, é a segunda equação. Na terceira equação aqui, nós entendemos que x tem que ser diferente de menos 1. Então, eu verifico aqui, ó, coloco menos 1, coloco aqui a bolinha aberta, não pode ser menos 1. Diferente de menos 1 significa que pode ser qualquer valor menor ou qualquer valor maior que menos 1. Só não pode ser o menos 1, que é a equação 3. Observando essas três retas aqui, eu tenho que verificar, eu tenho que fazer a interseção entre elas. E a interseção é a parte em que é rabiscada aqui, olha, rachurada aqui, nas três equações ao mesmo tempo. Aqui é só a primeira e a terceira, essa parte aqui é só a primeira e a segunda. Essa daqui é a parte que as três estão sendo rabiscadas aqui, ó, ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho a minha resposta, é a interseção, que a gente chama de 1, interseção com 2, interseção com 3. Então, na verdade, a minha condição de existência geral, para satisfazer a todas as equações ali do logaritmo, é x maior do que 2, porque é a parte que está rabiscada nas três retas ao mesmo tempo, ok? Bom, agora vamos ver aqui uma questão do CEDER 2015.1, certo? Se ficar difícil aqui a visualização, vocês aproximem para entender, mas é uma questão bem simples, tá? Perguntou o seguinte: considere a função g de x e dê uma função logarítmica com a equação x mais 2 na base e x ao quadrado menos 3x menos 4 no logaritmando. E pediu assim, determine o domínio da função. Eu tenho que saber quais são os valores de x possíveis para essa função. Então, a gente vai se basear na condição de existência. Como que eu resolvo? A base é x mais 2 e a base tem duas condições para ela. A primeira tem que ser maior que 0, que eu resolvi aqui, achei o menos 2. A segunda condição tem que ser diferente de 1, que eu resolvi aqui e achei o menos 1, certo? O logaritmando é uma equação do segundo grau. Eu não resolvi aqui, já coloquei os valores, mas você pode resolver por Bhaskara ou soma e produto, ok? Resolvendo essa equação, o delta é 25, x1 deu 4 e x2 deu menos 1. Como se trata de uma inequação, como a gente viu agora há pouco, do segundo grau, nós colocamos os valores menos 1 e 4, bolinha aberta, porque não tem o tracinho aqui, certo? É uma função, uma equação positiva, então a parábola fica nesse posicionamento, mais e menos aqui no centro. Me interessa o valor maior que 0, ou seja, positivo, que é nessa parte, nessa são os valores menores que 1 e maiores que 4. Bom, eu represento todos esses valores aqui na reta, certo? Na reta real. Então, ó, x maior que menos 2. Menos 2 está aqui, maior que menos 2. X diferente de menos 1. Menos 1 está aqui, diferente de menos 1 é antes e depois. E aqui, essa reta eu represento ela aqui, exatamente aqui. Qual é a parte em que está rabiscada nas três equações ao mesmo tempo? A gente tem aqui, ó, duas partes. Essa parte entre o menos 2 e o menos 1. E essa parte aqui que é depois do 4. Então, a minha condição de existência vão obedecer dois critérios. Primeiro, tem que estar entre menos 2 e 1, menos 2 e 1, certo? E depois ela tem que estar em menos 1, menos 1, e depois ela tem que estar maior do que 4, certo? Então, tem que estar entre essas duas condições e também ser maior do que 4. Então, quando eu vou resolver esse logaritmo, se eu fosse resolver, que não é o que está pedindo aqui, certo? Os valores de x só seriam válidos se ele tivesse entre menos 2 e menos 1
ou fosse um número maior do que 4, ok? Então, pessoal, essa foi uma aula aí para a gente entender condição de existência e domínio.